Graça e paz a todos. Bem-vindos mais uma vez, então, a mais um vídeo que vamos falar sobre salvação e hoje o assunto é redenção. Está comigo aqui também o pastor Christian, o diácono Marcos e o irmão Elias, que vão saudar-vos também. Graça e paz a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Então, estamos mais uma vez alegres e felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com todos os irmãos, também se edificar um ao outro aí, assim conforme Deus deixou a sua palavra. Amém? Graça e paz, quero saudar os irmãos, e para mim é mais um dia de prazer estar aqui junto com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor. Muito bem. Então, o assunto é salvação mediante a cruz, e nada mais propício, né, de falarmos, já que estamos na semana que antecede a Páscoa, falarmos de salvação, falarmos de cruz. Hoje vamos comentar sobre redenção, né? O que é redenção? Redenção significa comprar de volta e efetivar um resgate. O resgate, quando nós lemos a palavra resgate do lutron grego, que significa preço de libertação, ou seja, aquele dinheiro que foi pago em prol de um escravo para que ele pudesse ser livre. E nós, lendo a palavra do Senhor, nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Cristo veio para nos resgatar, para que nós fôssemos comprados. E é importante salientar que esse preço, embora se fala o preço de uma libertação, a gente pode pensar, que valor foi esse pago? Foi em valor em ouro, em prata? E o apóstolo Pedro, ele destaca muito bem que não foi por coisas vãs que nós fomos comprados, não foi por ouro, não foi por prata, mas por um preço, por um alto preço, que foi o próprio sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E aí muitas pessoas podem se perguntar até os dias de hoje, mas qual é essa situação em que o homem necessita ou necessitava ser resgatado? Afinal de contas, nós não somos livres? A pergunta pode ser essa, né? Mas Cristo, ele veio nos libertar primeiro de um cativeiro moral, que era formado pelo quê? Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós, na nossa natureza pecaminosa de homem, nascido na carne, achávamos que estava tudo certo. Até nos depararmos com a palavra de Deus, até nos depararmos com a cruz. E aí nós vemos que a palavra do Senhor diz, Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Cristo, ele veio realmente nos libertar desse cativeiro dos pecados, daquelas ofensas em que nós estávamos para com Deus. Esse foi o grande legado de Cristo na cruz do Calvário. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para a Escritura, e Paulo fala com muita propriedade à igreja de Corinto, olha, se vocês têm uma esperança que se limita só a essa vida, nós somos miseráveis. E a nossa esperança, ela vai muito mais além do que esta vida. Então, Cristo na cruz, pagando o resgate, ele nos remiu de toda a iniquidade. E Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 14, nos diz a palavra do Senhor, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Bom, vejamos aqui que Cristo, além de nos resgatar, além de nos dar um resgate para esta vida aqui, Cristo nos promete algo muito maravilhoso, que deve nos alegrar muito, que é uma vida onde não veremos a corrupção, ou seja, seremos transformados em glória,
não veremos mais o pecado, corrupção, doença, enfermidade. Cristo fez uma obra completa. Talvez possamos olhar no âmbito aqui terreno e pensar que a obra ela foi só para esta vida. Não, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Ela realmente foi completa. Então, nos resgatou também de uma corrupção. Esse corpo em que nós entramos em contato com as pessoas, ele sofre as enfermidades, sofre muitas coisas. Mas a remissão em que Cristo, a redenção em que Cristo nos deu, nos garantirá termos um corpo transformado. Isso é maravilhoso. Bom, aí nós entramos... Sim. Voltando um pouquinho ali na redenção, né? E como o irmão disse, o plano de Deus ele é tão amplo, né? E a gente vai ver que a redenção, comprar, né? Comprar de volta, né? Efetivar um resgate, tudo isso nós vamos ver na simbologia bíblica lá no Antigo Testamento, né? Quando nós vamos ver no Pentateuco, em Levíticos 25, sobre a questão do remidor. Lá em Levíticos capítulo 25, do 47 em diante, a palavra de Deus nos diz: e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que seu irmão, né, houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatar, ou seu tio, ou filho de seu tio, isto é, um parente, poderá efetuar o resgate da sua família, né, e poderá resgatar, né, ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então nós vamos ver aqui que Deus já deixou aberto este caminho para que Cristo nos resgatasse. E é tão maravilhoso isso, porque o salmista ele também vai dizer no Salmos 49 da impossibilidade humana de pagar o preço, da nossa impossibilidade de pagar o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Salmos 49, 7 diz: ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir e nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Quer dizer, não há condições de nós pagarmos o preço do resgate. No Antigo Testamento, nós vemos que se alguém empobrecesse e vendesse os seus bens, tudo que tinha para pagar suas dívidas, e ainda por cima se vendesse como escravo, um parente tinha o direito de resgatá-lo. E aí nós vamos ver o plano de Deus, quando Cristo se faz homem, né, se faz homem e se torna o nosso parente para efetuar o nosso resgate, o resgate da humanidade. E o salmista fala muito bem, dizendo: ninguém pode remir e nem pagar o preço a Deus pelo resgate, porque a redenção da alma é caríssima, o valor é tão elevado que nós não temos condição. Mas aí Paulo, para encerrar minha participação aqui, Paulo vai dizer aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8 e versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Cristo pagou o preço por nós, se esvaziando e dando tudo o que tinha, pagando o preço necessário para o resgate da humanidade. Glórias sejam dadas ao Senhor. Irmão Edson. E isso nós percebemos a profundidade, como o pastor bem colocou, a profundidade, e agora, sabendo disso, e sabendo nós disso tudo, se nós fomos resgatados, logo a quem nós pertencemos? Pertencemos a Cristo. E isso nos deve motivar como cristãos a levar uma vida de santidade. Primeiro lugar que a gente tem que entender, Cristo é o nosso Senhor. Às vezes isso não parece muito claro, infelizmente. Parece, às vezes, que Cristo é o nosso empregado, né? Aquele que tem que fazer tudo. Faz isso, faz aquilo, se não fizer e tal. Não, ele é o nosso Senhor. Nós devemos ter uma vida de santidade. Mas, afinal de contas, né? O que é santidade? E eu quero comentar com vocês
uma passagem bem importante da Escritura, que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, a partir do versículo 25, ele explica um pouco do que é santidade. Efésios capítulo 4, versículo 25, nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um corpo. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós esteja toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. E ele vai mais longe, dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. E tem que estar longe de nós toda sorte de impureza, cobiça, e isso o apóstolo diz que nem sequer deve se nomear no meio de nós, que somos santos. Isso convém a nós, sermos santos. Se nós somos de Cristo, nós devemos a Ele santidade e obediência, porque o Senhor conhece os que são seus. E aí nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este Senhor, o Senhor conhece os que são seus. Em nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós precisamos, como cristãos, primeiro reconhecer em Cristo a nossa salvação. Na cruz é o nosso fundamento de salvação. Sabendo que fomos redimidos, resgatados, fomos comprados, nós temos um dono, e esse dono se chama o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor pessoal das nossas vidas. E se Ele é Senhor, a Ele nós devemos obediência. Irmão Edson? Sim. E até complementando o que o irmão disse a respeito da cruz, né? Nós temos ali um conselho de Cristo, né? Que diz que aquele que não toma a sua cruz e não segue após ele não é digno dele. Então nós sabemos que nós temos aí algumas dificuldades na carreira cristã, mas nós sabemos que Cristo, através do seu sangue, que foi o preço pago para nos resgatar, ele nos acrescenta diariamente força para a gente vencer as dificuldades. E a gente vê o tremendo sacrifício que tem o sangue de Cristo, e a gente vê que foi por esse preço que desde lá do Velho Testamento, Deus já montando o seu plano maravilhoso, já anunciava que era através do sangue que nós seríamos remidos. Porque a gente pega, por exemplo, quando aquela última praga lá, que veio da parte de Deus sobre Faraó, que era a morte dos primogênitos, a gente vê que o que foi dito da parte de Deus foi: vocês peguem ali um novilho puro, né, perfeito, e através e peguem o sangue desse novilho e passem no batente da porta. E quando passar aqui o anjo da morte, então todo aquele que tiver o sangue no umbral da porta, esse será poupado da morte. E a gente vê que, através desse mesmo sangue que Cristo verteu, nós fomos também poupados da ira vindoura. Cristo, através desse sacrifício, nos comprou com um preço alto, diz a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos escapar do juízo de Deus. E às vezes a gente leva um pouco flauteado esse sacrifício do Senhor, como o irmão disse também durante a apresentação, que nós usamos muitas vezes o nome de Cristo só para invocar e para obter benefícios, enriquecimento da parte de Cristo. E a gente vê que isso não se mantém, não se sustenta essa teoria. O próprio apóstolo Tiago, ele disse: pedi e não recebeis porque pedi mal para vosso próprio deleite. Ou seja, a pessoa invoca, pede riqueza, pede
dinheiro ao Senhor, mas se o Senhor acrescenta e depois a obra de Deus é deixada de lado, as pessoas não investem, não trabalham em prol da obra. Então, por isso que o apóstolo diz, pedir não recebeis, porque é pedir mal para vosso próprio deleite, né? Ou seja, ao invés de aproveitar a oportunidade que Deus dá para que contribua, para que ajude, né, na salvação de outras vidas, acaba deixando isso de lado. Eu, particularmente, eu valorizo muito, me emociono muito quando o assunto é o sacrifício de Cristo, porque, olha, a gente pesquisando a morte e a dor que o Senhor sofreu lá na cruz para salvar pecadores como nós, não é fácil, eu diria assim, é muito difícil da gente não se emocionar com o sacrifício de Cristo. E Deus abençoe os irmãos. Isso deve nos levar a uma profundidade. Irmão Elias, você tem razão quando fala, é exatamente isso. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo e ver que aquilo que o apóstolo Pedro falou, que tudo que Deus tinha que fazer por nós, ele teoricamente já fez. Claro que Deus continua nos abençoando, Deus continua nos enchendo de toda sorte de bênção, mas por misericórdia. Mas o que Deus precisava fazer, todas as promessas, tudo ele fez. E nos convida agora a ter uma vida de separação, de santidade na presença do Senhor. Irmão Marcos. Irmãos, lembrando que a palavra de Deus nos diz lá, em Gênesis já vemos já lá, o tipo de redenção através de Deus, né? Pela vida do homem, lá sacrificando o cordeiro lá e tal, pelo homem. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Romanos também, né, no capítulo 5, verso 19, que ele diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, o apóstolo Paulo relembra, né, a respeito da redenção, de que o homem, tendo uma atitude errada diante de Deus, pecando contra Deus, Deus ele toma a decisão e a frente, né, para assim trazer uma redenção para o homem desde lá, né, do Gênesis. E nós vemos que por que Deus fez isso, né? E o Romanos ali vai falar, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, ele vai falar também, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, ali o apóstolo Paulo então já trata não somente da redenção, mas ele já traz, olha, vocês já morreram para Cristo, agora vocês precisam viver para ele, né? E diferente ali da questão da redenção, do que o Senhor Deus fez por nós, entregando seu Filho Jesus Cristo ali por amor de nós pecadores, né? Trazendo assim uma reconciliação de nós com Deus. Então esse fato aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro, olha, agora vocês, como o Edson falou, vocês têm um Senhor e agora vocês prestam obediência a ele, né? Vocês estão mortos para o pecado para viver para ele, né? Para servir uma obediência, para ser servos do Senhor Jesus Cristo, para servir ele com toda a integridade, né? E isso deixa bem claro ali, o apóstolo Paulo deixa bem claro essa questão ali a respeito da redenção do Senhor Jesus. Por que tudo isso, né? Realmente que era para nós ter uma vida, né, com Deus e ter, né, prestar a obediência e serviço ao nosso Deus, viver realmente para ele. Edson. Bem, então nós percebemos que fomos agraciados pelo Senhor. Nós percebemos que tivemos esta maravilhosa graça de Deus de nos resgatar. Devemos a Ele obediência. Então que possamos, e nada mais propício que agora, domingo, né? Domingo de Páscoa, não só domingo, mas sempre ter e lembrar que Cristo é o nosso Senhor e a Ele nós devemos obediência. Irmãos, mais uma vez foi um prazer estar com vocês aqui durante esse estudo. Palavras, considerações finais do irmão Elias, do irmão Marcos e depois do pastor. Eu quero agradecer aos irmãos novamente pela oportunidade, pela confiança e oramos a Deus para que essa pandemia aí que tem nos atrapalhado um pouquinho da comunhão na igreja passe logo e que a gente possa ali, logo em seguida, estar junto com os irmãos. Se não for aqui, então que seja lá no céu, então já vamos em definitivo para aquele glorioso dia. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos também. Minha gratidão a Deus aqui por poder compartilhar com os irmãos, né, e que os demais vão estar
sendo ouvinte dessa palavra, e deixar aqui uma palavra de fé, né, dizendo que essa redenção não foi somente para aqueles, né, que crê, até a palavra de Deus diz, Apocalipse, que foi que o Senhor, ele morreu, né, por todo mundo, inclusive por todas as nações, né, e então, capítulo 5 vai falar ali, e deixar essa mensagem, todos ainda que não entregaram a sua vida ao Senhor, que possam, né, fazer parte, né, dessa grande redenção do Senhor Jesus Cristo. Aí. Deus abençoe. Queridos, também quero agradecer a Deus e, encerrando as minhas palavras, nós vivemos num tempo de dificuldades. Nos causa estranheza os acontecimentos. Temos visto muitas pessoas preocupadas, pessoas que estão sofrendo. Imaginamos agora a situação de muitos países, nações e das famílias. Quantas pessoas estão nesse momento endividadas, sem ter de onde tirar o sustento para a sua família, o alimento, pagar as suas contas. Esta é a realidade para milhares de pessoas. Quão bom seria se alguém chegasse e batesse na nossa porta e dissesse assim para nós: olha, qual é a sua dívida? O que você precisa e eu vou acertar as suas contas. Que momento maravilhoso. Agora entendemos que estas contas que nós temos, todos temos a possibilidade de pagá-las. Trabalhando com esforço, dedicação e empenho, nós conseguimos. O dinheiro se recupera. Agora, a nossa salvação e a nossa redenção, nenhum de nós tem condição de pagar. Porém, Cristo, o Cristo vivo, pagou o preço pela nossa redenção. Este preço está pago. Nós não temos nada para pagar. Ele nos pagou pela sua bendita graça e pelo seu amor. Por isso, sejamos agradecidos a Deus, porque a maior de todas as dívidas que o ser humano tem já está paga. Só precisamos aceitá-la. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde nesses momentos. E nós encerramos com a bênção a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Deus os abençoe.